Gente, Sávio Bittencourt é um amigo de longas datas, uma pessoa que eu admiro profundamente, autor de livros, pai por adoção, trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro, presidente do Observatório Nacional da Adoção, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte também. Detalhe, gente, o Observatório Nacional da Adoção está aqui no Rio de Janeiro graças a esse homem, a Sávio Bittencourt, né? É uma pessoa que, além de ter a adoção encarnada em si, porque ele também é pai por adoção, é uma pessoa que respira adoção e no seu trabalho, na sua vida. E eu tenho certeza que Sávio vai conseguir falar para a gente desse processo, que é muito complexo, de uma forma muito leve, muito humana, porque essa é a natureza dele. Então, com a palavra, Sávio, se eu tiver esquecido alguns dos seus títulos, por favor, apresente-se novamente. Como eu torço pelo Vasco, o título é uma coisa que para mim não está até fazendo falta. Mas eu queria dar um grande beijo no Saulo, no Luiz Fernando, no Luiz Henrique, no Marques, que estão aí. Dizer que é um grande prazer estar aqui no Cores e que é um grupo que eu admiro muito e acho que é uma oportunidade ímpar de encontrar as pessoas aqui todas que estão aqui, alguns já há mais tempo na caminhada, outros iniciando hoje a sua jornada. Então, eu vou tentar falar a respeito do processo de adoção, sem muito juridiquês, para que vocês entendam assim a forma que a coisa foi pensada. Mas, desde logo, eu quero registrar que eu sou um dos maiores críticos da lentidão do processo de adoção, antes que comece a me perguntar, porque, bom, o cara é do sistema de justiça. Eu sou procurador de justiça. Procurador de justiça é um promotor de justiça que ficou velho. E aí ele foi promovido a procurador. Igual o juiz, quando fica velho, vira desembargador, né? Aconteceu comigo. Eu era promotor de justiça, fiz por muito tempo, mais de 20 anos, depois fui promovido e sou procurador de justiça de uma procuradoria de justiça que trata apenas de causas da infância. Então, portanto, no Ministério Público, quando um recurso vai para o Tribunal de Justiça, depois de passar pelo juiz, pelo promotor, tem uma sentença e alguém recorre, esse processo vai para o Tribunal de Justiça para decidir o recurso. Eu sou uma das pessoas que estão lá para representar o Ministério Público nesse processo no segundo grau, né? Depois que foi feito o recurso. Mas nós somos especializados em infância e juventude. Então, justamente, eu falo em processo de adoção, de destituição do poder familiar e de outros processos de interesse da infância, que tratam do interesse à saúde, interesse de educação, etc., direito à creche e tantas outras coisas do direito da infância que vão para os tribunais, infelizmente, que nós temos que resolver. No caso do processo de adoção, eu vou começar falando da adoção, né? Eu acho que, na verdade, dizer que é mais do que um processo judicial é dizer que tinha um juiz antigo aqui no Rio de Janeiro, chamado Alírio Cavalieri. Ele já faleceu. E ele foi um dos primeiros juízes de menores do Rio de Janeiro, e ele falava uma frase sensacional, que ele pegava aquele processo de papel, quando o processo ainda era de papel, e ele pegava e falava assim, debaixo desse papel aqui tem gente. Ou seja, nós precisamos humanizar o trato da justiça com os processos, com todos os processos, mas, sobretudo, com esses processos que tratam de afeto, que tratam de bem-querer, que tratam de família, que tratam do estabelecimento de laços. São processos muito delicados, são processos, principalmente processos que tratam da criança, que digamos, o vulnerável dentro dos vulneráveis, né? Você tem vários grupos que são vulneráveis, grupos que são expostos socialmente, mas as crianças, elas são vulneráveis, principalmente as crianças institucionalizadas, essas crianças que são, digamos, órfãos de pais vivos e que moram em instituições, não moram com sua família e que estão lá abandonadas. Essas crianças, elas são vulnerabilíssimas, porque elas não põem fogo em colchão, elas não fazem rebelião, elas não ocupam a mídia. Todos os outros grupos que são vulneráveis se organizam, até presidiário faz rebelião, mas todos os outros grupos sociais que precisam de espaço, eles se organizam em lutas sociais e eles ocupam esse espaço. E criança institucionalizada, criança que fica em abrigo,
vive em abrigo, vive sem família, ela não tem voz nenhuma, porque o próprio segredo do processo de acompanhamento da institucionalização dela faz com que ela fique ali absolutamente varrida para debaixo do tapete da sociedade. Então, se há uma pessoa que é vulnerável, é criança institucionalizada, uma pessoa humana, justamente no momento que ela está em formação, que ela precisa de carinho, que ela precisa de afeto. Tem um poeta uruguaio, já falecido também, Mário Benedetti, que ele tem uma frase muito linda, que é assim: de todos os meios de comunicação inventados, tão modernos e tão eficientes, eu ainda prefiro o beijo artesanal, o beijo artesanal, que, diante de sua grande simplicidade, comunica tanto. Quer dizer, nada comunica mais do que o beijo, do que o abraço, do que o pertencimento. E essas questões precisam ser relevadas dentro de um processo judicial. Então, essa é a primeira informação. Segunda informação, que o processo judicial da adoção padece de uma uniformidade maior no Brasil. Há lugares em que a coisa funciona bem, funciona melhor, e há lugares que a coisa funciona de uma forma pior. E, portanto, nós não temos uma uniformidade. As pessoas chegam com muito... Quanto tempo demora um processo de adoção? Essa pergunta é pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe, né? Depende do perfil da criança escolhida, depende da agilidade da vara na habilitação da pessoa, da vara onde a pessoa mora, que é o que define a competência da vara para ela se habilitar. Depende de uma série de fatores que varia de um lugar para o outro. E nós não temos essa uniformidade ainda, infelizmente. Muitas leis têm sido feitas nas últimas décadas para tentar agilizar o processo de adoção. Mas não adianta a gente mudar a lei, porque o papel... Tem um papel aqui que eu estava fazendo anotações, uma fichinha, que eu estava fazendo anotações do que eu queria falar com vocês. O papel aceita qualquer coisa. Se eu quiser desenhar um elefante aqui, eu desenho. Então, eu posso dizer que o processo de adoção dura 10 dias. Que a criança vai ficar institucionalizada apenas 180 dias no máximo, como a lei diz hoje, 180 dias. Né? Que o processo de adoção tem que durar 120 dias. E que um recurso sobre adoção, de instituição do poder familiar, não pode durar mais de 60 dias. Mas se nós não mudarmos a forma de agir, de pensar, os corações e mentes das pessoas que manejam esse processo, e também, se nós não tivermos uma outra concepção sobre o que a adoção é, e vencermos o preconceito que o próprio aparato judicial tem contra a adoção, nós não conseguiremos implantar o que o papel está dizendo. Né? Em outras palavras, leis existem e nos ajudam a apontar para a urgência da solução para a vida da criança. Mas não necessariamente elas já se tornaram uma realidade em função de uma certa cultura de lentidão que acompanha a destituição do poder familiar e o processo de adoção. O Saulo adiantou e facilitou que o processo de adoção tem 3, não são necessariamente 3 momentos, porque eles acontecem em campos distintos, mas são 3 vertentes. A primeira é a habilitação. Quem faz a habilitação? A habilitação é aquela pessoa que pretende ser pai adotivo ou mãe adotiva. Pode ser casal, pode ser solteiro, pode ser 2 pessoas juntos, desde que formem um casal, por união estável ou por casamento, independentemente da orientação sexual da pessoa, do casal, obviamente. Então, portanto, essas pessoas maiores de 18 anos no Brasil são submetidas a uma avaliação, que é uma avaliação em defesa da criança. Todo mundo critica a habilitação, diz que demora, que é chato, e eu não duvido disso. Eu me habilitei, né? Sobretudo para a minha segunda adoção, porque a minha primeira adoção, como foi há 20 cacetada anos atrás, 23 anos atrás, nós não tínhamos nem computador funcionando nos fóruns ainda, para você ter uma ideia. Então, era outro tipo de controle, e nós não tínhamos um processo de habilitação tão bem, digamos, delineado como nós temos hoje. Mas na minha segunda adoção, que foi já há 11 anos atrás, eu tive uma habilitação como vocês tiveram, me submeti a todos os trâmites
foram na minha casa, mexeram na minha comida, olharam o meu armário, perguntaram o meu signo, entendeu? Viram qual era o meu ascendente, mexeram nas coisas, sentiram... Então, assim, fui investigado. E essa coisa meio invasiva, ela tem uma razão de ser. É em defesa do nosso filho. O filho que vai chegar para vocês merece não os melhores pais do mundo, porque quem sobrou fomos nós mesmos, seres humanos, de afeto, de erro e de acerto, né? De alma tentando acertar, mas errando pra cacete. Uma vez eu vi um palestrante, Saulo, que falava o seguinte: todo mundo devia andar com a placa dizendo desculpe o transtorno, estou em obras. Sabe aquele negócio que você passa na estrada, você fica parado, desculpe o transtorno, né? Desculpe o transtorno, estou em construção, né? O ser humano nunca está perfeito e acabado. Quando está acabado é porque morreu, né? Então, nós que não somos perfeitos, nós queremos ser um projeto de felicidade para aquela criança a partir do nosso amor, a partir das nossas características essenciais, e que vai passar por um projeto de superação da nossa própria pessoa, da superação do nosso egoísmo, da superação dos nossos preconceitos, da superação... A adoção nos abre porta para muitas lutas interessantes. Mas o processo de habilitação é fundamental, por quê? Porque eu preciso saber se essa pessoa que se habilita como pai tem efetivamente condição de ser pai ou de ser mãe, né? E aí o que não é olhado necessariamente qual as posses desse cara tem. É óbvio que se ele for pobre o suficiente para matar a criança de fome, ele não pode adotar, né? Ele tem que ter algum tipo de capacidade de sustento da família. Ele tem que, obviamente, isso é levado em consideração. Isso não é errado. Você não pode tirar a criança de uma situação em que ela está abrigada, mas ela tem como sobreviver para devolver ela para um outro perrengue, né? Para um outro problema. Não é essa a ideia. Então, portanto, mas nós, no processo adotivo, temos pessoas de todas as classes sociais, de todas as espécies de formação, de todas as cores, de todos os matizes ideológicos, de todas as orientações, de todas as religiões. Então, portanto, a adoção é um campo amplo em que essas questões não são fundamentais. O fundamental é a capacidade de amar, de se fazer amar e de ter responsabilidade, que foi o que faltou originalmente na vida dessas crianças. Essas crianças não tiveram pais que tivessem a capacidade, e aí não vai contra eles uma condenação, apenas uma constatação factual. Não tiveram e não teriam a capacidade de criar essas crianças, respeitando os direitos que as crianças têm. E por isso, o adotante ele precisa ser habilitado, porque é necessário que se converse com ele, veja qual a sua motivação, qual a sua pretensão, qual a sua capacidade. Muitas vezes, nesse nosso entusiasmo de falar de adoção, nós que somos pais adotivos que estamos aqui no grupo, eu tenho 5 filhos, 3 biológicos, dizem que são meus, mas eu não fiz o DNA, Saulo. Mas eu acho que a Bárbara, nesse pormenor, andou muito bem. Os garotos são mais ou menos parecidos comigo, todo mundo cara de português, entendeu? Mas agora que eu já paguei tudo, é tudo meu. Eu paguei escola, eu paguei médico, eu paguei parto, agora é meu. Não vem pai querer pagar alimentos para o meu filho, que eu sou muito macho. Então, o que ocorre? Você precisa adotar os seus filhos biológicos, né? A adoção não é uma coisa que substitui o que a biologia negou, o que a biologia tornou impossível, porque são 2 homens ou 2 mulheres, né? É simplesmente sobre ser pai. Eu tenho uma jazida de afeto no meu peito e eu quero gastar com alguém. Eu quero me fazer amar, eu quero estar presente na vida da pessoa. E sobre ser pai, dá uma apurrinhação desgraçada. Porque as crianças, por mais tenros e bonitinhos que sejam, elas crescem. É um desespero. Elas crescem, cai dente, faz pirraça, entendeu? Depois vira adolescente. Eu vi aí uma série muito famosa, ganhou muito dinheiro, de adolescentes vampiros que saíam de noite e faziam coisas horríveis. Porra, não precisava ser vampiro, bastava ser adolescente que já faziam coisas horríveis do mesmo jeito. Eu não sei para que precisa botar vampiro na história, é só fazer uma série de adolescentes que já dá tudo que é problema que está relatado lá. Então, filho
dá um trabalho desgraçado. Essa ludicidade de ser pai existe, mas a paternidade não pode ser romantizada a ponto de achar que, pô, eu fiz a escolha certa, eu entrei pela porta aberta, bíblica, pá, abriu uma porta para mim, encontrei a pessoa amada. Então quer dizer que eu nunca terei problema com essa pessoa, que não vai dar vontade de esganá-la em determinado dia. Ninguém vai acordar de mau hálito, ninguém vai acordar de mau humor. Né? Então, assim, é ingênuo achar que nós vamos para um processo de paternidade, seja biológico, seja adotivo, e eu falo de cadeira porque eu tenho os dois, e que nós não vamos nos apurrinhar, cara. Agora, a glória maior é que o que há de bom suplanta a apurrinhação. A gente não pode romantizar, mas também a gente não pode demonizar a paternidade, só tem dor, e ficar problematizando. Vai ser necessário uma grande dose de energia. A paternidade traz coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos do companheiro, nós precisamos do pai, da avó, nós precisamos da nossa rede pessoal. Nós precisamos, quem acredita em Deus, precisa de Deus. Né? Precisa dessa grande energia positiva de transformação do ser humano, porque nós precisamos nos transformar. Luiz Schettini, filho, autor de livros de adoção, psicólogo clínico, com mais de 80 anos de trabalho em psicologia clínica, atendendo gente, filósofo e teólogo. Eu recomendo todos os livros dele. Compra na internet pela Juruá, editora Bargaço, editora Juruá, compra o livro Luiz Schettini e lê. E se você pegar na internet palestra dele, pode ver que dá paz de espírito. O homem parece um santo. Esse rapaz falou o seguinte, que foi pegar um avião e que esse avião começaram a dizer coisas horríveis. Se fizermos um pouso na água, leve o seu assento com você porque ele boia. Pô, eu pensei que o avião fosse descer na terra, né? Mas, enfim, se a cabine despressurizar, máscaras iguais a essa cairão na sua frente. Puxa a máscara para liberar o fluxo e ponha na sua cabeça. Quando a aeromoça faz isso, ela faz assim para não botar a máscara no cabelo, repararam? Ela faz assim. Então, põe a máscara em você antes de ajudar a criança ou idoso, ou uma pessoa que necessite sua ajuda. E ele pensou, nossa, que egoísmo, como que eu vou botar a máscara em mim do oxigênio? E depois ele percebeu que se ele não botasse a máscara nele, está arriscado ele perder a consciência, não conseguir ajudar os outros e morrerem os dois. No caso da nossa paternidade, e falando na habilitação, no processo de habilitação, nós precisamos, nesse momento, em vez de achar que é uma chatura, achar que nós temos que botar a máscara em nós, puxar o fluxo de oxigênio da nossa transformação, de vencer os nossos preconceitos, de vencer as nossas limitações, para nos prepararmos para uma paternidade sadia. Para não virarmos nem o pai adotivo perfeitinho, que é o pai adotivo que quer que a criança tire 10 em matemática, 10 em português, para provar que a adoção é uma coisa maravilhosa, para provar para todo mundo que ele é pai e que a adoção não perde, ou seja, ele tem preconceito com a adoção, complexo de inferioridade com a adoção. E aí ele obriga a criança a comer maxixe, a comer coisas horrorosas com 4 anos de idade, só para provar que a criança come legume. E aí a criança fica com o perrengue de ter que provar que tudo dá certo no mundo, que a adoção é maravilhosa, para aquele pai ter o orgulho dele atendido. Então esse é o pai perfeitinho. O outro extremo é o pai banana. Gente, eu estou falando de mais de 20 anos de grupo de apoio à adoção. Então eu conheço as pessoas. O pai banana é aquele pai que ele tem pena da criança. A criança passou por um processo de violência no início. Claro que a gente tem que ter uma consideração com esse processo. Isso tem que ser levado em conta em todas as medidas, nos acompanhamentos, tal, pá. Mas o pai banana acha que a criança é tão infeliz que a criança vira uma criança insuportável. Ele é incapaz de admoestar a criança. Ele é incapaz de tomar uma atitude. Ele é incapaz de corrigir o filho, de dar uma bronca. Pô, pai é pai. Pai é pai de amor, mas pai não é o melhor amigo do filho, não. Pai é pai. Pai é o melhor amigo que dá esporro.
solene, quando é necessário, né? Que educa com carinho, mas que aplica alguma disciplina para que a criança tenha os valores necessários da convivência. Então, portanto, o pai banana transforma o filho numa criança capeta que não consegue se comportar em comunidade, que estraga as festas, que faz cocô na sala, que dá tapa no amigo, e fica tudo por isso mesmo. Porque, coitado, ele é filho adotivo. Então, quer dizer, quando nós botamos na habilitação a máscara em nós nos preparamos para essa adoção, que pai é pai de verdade, dá trabalho, vai ter que se indispor em determinados momentos, né? Então, a habilitação é um processo necessário em que você é avaliado pela vara. Mas veja só, quando você está avaliado, você não faz pergunta idiota, tipo, será que eu amarei a criança da mesma forma que eu tivesse filho da minha barriga? Né? Quando você é avaliado, o que a gente fazia no colégio? Colava. Ou se você não colava, mas você não sabia integralmente a resposta, você dava uma de Rolando Lero. Você colocava coisas ali misturadas para fingir que sabia, só respondia o que sabia, botando outras coisas, e acabava não respondendo, somebody love. Para quê? Porque quando você é avaliado, você quer a melhor avaliação. Então, no processo de habilitação, a gente não tende a ser tão sincero com os nossos grilos, mas no grupo de apoio à adoção, você tem liberdade para falar besteira. Você tem liberdade para expor. Aí eu tenho medo de ser filho de um traficante e aquilo vir no gene da criança. Essas coisas que a gente ouve no grupo de apoio à adoção, né? E que eventualmente incomodam. Então, é natural que a pessoa pergunte, ninguém vai ser reprovado aqui. Aqui não é uma avaliação. Aqui é uma interação. É muito importante que haja esse espaço. No processo de habilitação, nós somos avaliados. E depois que nós provamos que não somos pedófilos, não somos malucos, e que temos uma condição razoável de cuidar da criança, que temos condições emocionais de cuidar da criança, é claro que essa análise é uma análise por aproximação. As pessoas não têm bola de cristal, às vezes passa um maluco ou outro pelo processo de habilitação, né? Há pessoas que conseguem esconder psicopatias, tá certo? Então, as varas, as equipes técnicas não podem ser infalíveis. Como é que pode passar essa pessoa que bateu na criança, que sacrificou a criança, que fez isso aqui, a criança que passou no processo de habilitação? Ela simulou tão bem que não foi descoberto. Os caras são preparados, né? Mas nem sempre se descobre tudo que nós somos capazes de fazer sob determinadas circunstâncias. De qualquer forma, o processo de habilitação é um processo que não tem criança nenhuma, não é um processo com contraditório, é só um processo quase que administrativo a cargo do judiciário, em que eles avaliam as nossas condições. O segundo processo, que não é um processo que vem depois é um processo que está acontecendo do outro lado da cerca, é o processo de destituição do poder familiar. O que é isso? Destituir o poder familiar é destituir o vínculo jurídico que liga aquela criança à sua família de origem. Quando nasce uma criança, ela já nasce cheia de vínculo, não precisa ter uma adoção do próprio filho. Então, se você tem um filho natural, esse garoto passa a ser seu filho e você já começa a dever alimentos desde que o cara nasceu. Então, assim, ele passa a ser seu herdeiro contra a sua vontade. Tá certo? Depois que ele cresce, você terá também direito a alimentos quando você fica velhinho, né? Então, assim, essas relações familiares nos trazem deveres sociais que são impostos pela lei. E é bom que assim seja, porque nós, como comunidade, nos organizamos assim, nós, como sociedade, evoluímos para proteger essa família. Como a gente quer que ela funcione bem. Quando ela funciona mal e as coisas não dão, a criança não vai morrer de fome, o pai vai ter que pagar alimentos, ou a mãe vai ter que pagar alimentos. Então, há um vínculo jurídico que liga a criança à sua família de origem, pai e mãe biológicos. Para que a criança seja adotada, esse vínculo precisa ser rompido juridicamente. Isso traz através de um processo, esse sim, extremamente desgastante, extremamente complexo, chamado ação de destituição do poder familiar. Para os íntimos, a DPF. Né? A ação de destituição do poder familiar
é a ação pela qual se desvincula juridicamente a criança fica sem pai nem mãe para que possa ir para adoção e para os novos pais, para as novas mães, essas sim, de verdade, porque essas amarão aquela criança que não foi amada no seu núcleo original, né? Inclusive tem o Alílio Cavalieri, que eu já citei aqui, que era esse juiz velhinho, ele contava a história do Salomão da Bíblia, né? Ele é católico. Então, Salomão na Bíblia tinham duas mães reclamando uma criança. Salomão resolveu fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar a criança no meio e cada uma fica com metade. Aí uma das mães falou assim, então, não, pode ficar com ela. Uma aceita aquilo, tá bom, eu não fico nem ela fica, corta a criança no meio. A outra cede a criança. E ele pergunta, que mãe que cedeu a criança? As pessoas falam, a mãe biológica, a mãe de verdade. Olha, a mãe que cedeu a criança foi a mãe de verdade, mas não necessariamente a mãe biológica, porque na época de Salomão não tinha exame de DNA. A mãe que cedeu a criança era a mãe que mais amava. E a mãe que mais ama é a mãe de verdade. O pai adotivo e a mãe adotiva são os pais de verdade. E a família número 1. Eles são família substituta para a lei, porque eles chegam em segundo lugar, mas não quer dizer que seja pior. Estava vendo o jogo do Barcelona semana passada, e o Messi estava poupado, ele estava na reserva. E o Barcelona estava perdendo de 1-0. Aí o Messi, faltando lá 10 minutos do segundo tempo, botaram o Messi para jogar meia hora. E o Messi empatou o jogo e deu um passe para o cara fazer o gol, o Barcelona virou o jogo. Então o Messi foi substituto, mas ele é muito melhor do que quem estava antes. O fato da gente ser família substituta, essa designação não nos diminui. Só quer dizer que nesse processo nós chegamos um pouco depois. Mas o fato de chegar depois não é deletério, não é um fato que é desairoso, que é ruim para a gente. É um fato da vida. Nós chegamos depois, mas nós fomos melhor. Nós fomos melhores, nós fomos o melhor para a criança. É o que tinha no mercado, é o que temos para hoje. Pais como nós, gente normal, gente com defeito, gente com limitação, gente com necessidade de evolução pessoal, física, espiritual, mas gente disposta a amar. Então, portanto, a destituição do poder familiar é um processo necessário para a adoção ser realizada e é um processo muito complexo porque os pais biológicos têm direito à ampla defesa. Então, portanto, se os pais biológicos forem presentes no processo, eles têm defesa. Se os pais biológicos forem ausentes, não quiserem se defender, eles têm direito de defesa e serão defendidos. Então, é um processo que tem necessidade de prova, que são feitos estudos sociais, e aí vem uma sentença, destitui poder familiar, a pessoa recorre, vai para o tribunal, aí eu trabalho. Eu sou o promotor velho do tribunal, que chama procurador de justiça, para manter a sentença de destituição, para manter a criança no caminho da adoção. Nesse processo, em alguns lugares, se permite que a criança, logo no início do processo, quando o juiz e o promotor, lá no início, vislumbram que essa criança dificilmente vai ficar com essa família biológica, essa criança já pode ser colocada liminarmente na família adotiva. Já é adoção? Não, é o início de convivência que fica dependendo da sentença desse processo não ter mais recurso para que a adoção seja deferida. Então, esse é o momento, e esse processo também tem um outro detalhe que o torna extremamente dramático, o processo de destituição do poder familiar. É que ele precisa ser proposto por alguém, pelo Ministério Público, geralmente é o Ministério Público que o propõe. Mas antes da sua proposição, ficam tentando reintegrar a criança na sua família biológica. E muitas vezes isso é feito de forma irresponsável, apenas por eles serem pais biológicos. Então, o abandono da criança não é uma vez só. Ela é colocada na instituição, vão tentando trabalhar aquela família biológica. Há famílias biológicas que podem se recuperar, mas isso tem que ser feito e ser visto e constatado com muita velocidade, porque vão sendo dadas infinitas chances para os adultos se recuperarem de processos de drogadição, de alcoolismo, de desagregação, de violência, de negligência,
mesmo diante das evidências que isso é muito difícil, e a criança vai crescendo no abrigo, se traumatizando e perdendo sua possibilidade de adoção. É uma estrutura muito cruel. E o processo de destituição familiar ainda nem começou, porque estão sendo feitas tentativas de reintegração familiar. Essa é a grande pedra na chuteira de todo o sistema de adoção, e que nós teríamos que ter agentes menos demagógicos no controle da institucionalização das crianças para facilitar a destituição do poder familiar daquelas pessoas que, evidentemente, não terão como se recuperar, ou cuja recuperação seja quase um milagre. Né? Eu não estou falando que elas não terão direito de defesa, que elas não terão direito de provar que não são o que elas aparentam ser, mas que isso seja feito rápido, que isso seja feito em curto espaço de tempo. E o terceiro processo é o processo de adoção. Quando a criança está destituída, as pessoas se habilitam e aparecem nesse processo, e é um processo quase que automático, porque a pessoa, sendo feito o processo de adoção pelo cadastro, feito pela fila direitinho, as pessoas são vinculadas à criança assim que é para funcionar. As crianças são vinculadas, essas crianças são disponíveis e vão adotá-las de acordo com a sua lista de espera lá no cadastro de adoção. Há outras formas de adoção, há polêmicas que podem gerar algum tipo de problema. Muitas vezes as pessoas vêm para o grupo de apoio à adoção querer dar uma volta no sistema e ganhar tempo. Eu tenho uma tia que tem uma empregada, que tem uma prima, que é namorada do encanador, que é irmão do tio da Elizabeth, e que por isso conhece Marco Paulo, que é a irmã do Marco Paulo, está grávida, e quer dar a criança. Aí as pessoas começam a fazer processos para fingir que há alguma relação e para justificar uma adoção direta, em que a mãe entregaria voluntariamente essa criança para essa família. Em alguns lugares isso é aceito, embora se diga que não é aceito, a gente sabe que, tendo uma vinculação com essa família, essa criança tendo vivido um pouco com essa família e estando vinculada, às vezes esse processo acaba sendo viável, mas é um risco enorme da pessoa ficar se afeiçoar à criança e perder a criança. Porque no momento em que você fura a fila, você simula algum tipo de relação, né? Você pega a criança e fica com ela escondido, né? Primeiro você está traindo todo mundo que está esperando, igual uns otários na fila que fizeram a habilitação direitinho e que estão querendo, e já estão habilitados, que já estão cadastrados há muito tempo, e você está furando a fila, que é uma coisa muito feia. Segundo, o risco de reversão dessa adoção, né, é muito grande. Eu conheço muitos casos, chegam lá nos tribunais de reversão de pessoas que estão há 3, 4 meses com a criança, há um mandado de busca e apreensão, pega a criança, coloca no casal da fila, dá uma banana para quem teve, ainda processa o cara por ter furado a fila. Então, assim, é um risco enorme de sofrimento, de confusão, que eu desaconselho. Isso não quer dizer que você precisa ficar parado, porque como o Sistema Nacional de Adoção é um pouco turvo e nós não conseguimos entender como ele funciona, não dá para falar, segura na mão de Deus, espera aí, espera o telefone tocar. Não é assim. Você pode participar nos grupos que tem buscativa, buscar as crianças que já estão disponíveis. Há crianças que estão disponíveis, que você não acredita como são. As crianças são disponíveis, não são só crianças com muitos problemas, existem também essas, que merecem uma família, mas há crianças que dão em busca ativa por outros fatores completamente distintos, e quem vem para a adoção, às vezes vem machucado por processos de infertilidade, por separações conjugais, etc., e às vezes quer reproduzir o que a biologia negou. E quando a gente começa a lidar com pessoas que fizeram seu encontro de amor a partir de outros paradigmas, não adotaram crianças iguais a elas, foram um cara branco que adotou criança negra, criança preta, foi cara que queria um bebezinho que adotou um grupo de irmãos de 3 a 7 anos, e que, a partir desse encontro, que ele não pensou no início, que ele não imaginou no início, mas que ele foi aceitando
vai realizando sua paternidade de forma linda, de forma bonita, de forma mágica, vai enfrentando os problemas que surgem com a proteção do grupo de apoio à adoção, com os grupos que fazem um pós-adoção e que oferecem serviços de acompanhamento que ajudam as pessoas a enfrentarem suas dificuldades. Ou seja, ele dá um chute no pau da barraca da biologia. Já que eu não posso gerar um filho, para que eu preciso de uma criança de tenra idade? Tem um amigo meu que falou, eu queria uma criança bem pequenininha porque eu preciso ensinar tudo que eu sei. Pode adotar um cara de 90 anos, cara. Você vai levar nem 15 minutos explicando tudo que você sabe para a pessoa. Né? Mas, enfim, todo mundo tem ideia de passar por todas as fases. Trocar a fralda de cocô é uma experiência horrorosa. Se você pular essa fase, entendeu? Tem bônus e ônus, tá certo? Tem bônus e ônus, cocô verde. Sabe, tem hora que, dá vontade de chorar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, no grupo de apoio à adoção, olhar para pessoas que fizeram outras opções de vida e perguntar para o nosso coração, por que não? Não é assim, bom, agora eu vou adotar criança de 18 anos. Ouvi um maluco lá falar no curso da adoção. A gente só pode se comprometer com o que a gente consegue cumprir. Já dizia meu avô português lá de Lamego, terra do presunto, aliás, um presunto espetacular. Ninguém é obrigado a se obrigar, mas em se obrigando, obrigado está. Então, você só vai ampliar o perfil da sua criança se você dá conta de criar uma criança de 8 anos. Mas há crianças de 8 anos absolutamente encantadoras e capazes de fazer uma família extremamente feliz. É que a gente vai falando, a gente pega um papel em branco na hora da habilitação, parece que a gente está no McDonald's, o Saulo. Você quer mais cheddar? Com mais R$5 você quer aquela tortinha de maçã ruim pra cacete? Quero. Você quer não sei o quê? Se você pagar mais R$2, eu dobro o teu bacon. Aí você vai lá se infartando e vai botando tudo aquilo. Aí você quer uma criança até 2 anos? Quero. Você quer branca? Você quer sem doença? Sem doença. Esse Frankenstein do bem que você está criando no papelzinho não existe. O que existe é a criança de verdade que está lá. Você precisa ver o olho da criança no abrigo. Você precisa querer visitar o abrigo, junto com um grupo de apoio à adoção, com responsabilidade para não ficar prometendo que vai adotar criança que você não pode adotar. Não é um pet shop que você vai escolher cachorro. Que agora cachorro também é adotado. Certo? Você adota árvore, adota cachorro, tá bom? Mas na nossa adoção de gente, nós não podemos ter a irresponsabilidade de magoar as pessoas. Então mas nós precisamos nos permitir termos encontros de amor. Se você fosse procurar um namorado hoje, uma namorada, dependendo do gosto do cliente, você vai ter, eu quero um homem lindo, um homem de 1,80 m, bem sucedido, 38 anos. Se for as meninas que estão querendo isso, se esse cara estiver solteiro, amiga, ele também quer um homem lindo. Entendeu? Põe a barba de molho que já foi pro brejo. Então, assim, o que nós botamos de pessoas que nós achamos atraentes, nós pensamos, é uma coisa. Aí eu chego no bar e encontro um cara de 1,65 m, meio calvo, que me contou piada. E eu ri. Né? E que foi charmoso, que falou coisas bonitas. E você acaba se apaixonando por pessoas que não estavam no teu script. Aquela mulher que você não pensava. Né? Eu sempre sonhei com uma mulher de 1,80 m, a Bárbara tem 1,55 m. É bom, mulher pocket, eu posso levar para viajar, cabe em Fusca. Então, assim, você se apaixona por pessoas absolutamente encantadoras que não faziam parte do teu perfil inicial. E é assim também na paternidade. Nasce uma criança, você não sabe a cara dela, mesmo que ela seja biológica. Te põe aquela criança feia igual um rato na hora que nasce. Olha que lindo! E o teu amor te faz dizer, é lindo! Você começa, olha lá o olho dos Silva, olha lá aquela nareba dos Oliveira, que beleza de criança. Então, assim, o que está te fazendo ver lindo é o amor, cara. E quando você vê a criança de verdade de 6 anos que estão no abrigo, que não tem brasileiro habilitado para essa idade, e ela é encantadora, e ela joga botão com você, ela fala docemente com você, ela divide o tempo dela com você, você começa a pensar, por que eu estou querendo uma criança de outra idade com essa pessoa que agora existe, não é mais o que eu inventei na minha cabeça. Né? Então, nesse processo de adoção, o momento da habilitação, que é o momento que vocês estão vivendo, é riquíssimo para essas reflexões. A partir de pessoas que vocês estão vendo aqui, que são de carne e osso, e que realizaram sua paternidade, fora da casinha, da criança até 6 meses branca.
e que estão felizes pra caramba, enfrentando o que tem que enfrentar. Porque é óbvio, uma criança que ficou abandonada e que passou por processo de negligência durante 4 anos, 5 anos, ela obviamente vai requerer um olhar especial em relação àquilo que se perdeu na primeira infância, que é tão essencial. Hoje em dia a gente acha que os soft skills todos principais se formam na primeira infância. A criança passou esse tempo no abrigo, ou passou com uma família disfuncional. Então, portanto, é óbvio que essa criança carrega alguma desconfiança dos adultos. É óbvio que ela testa o amor do adulto. Tem hora que dá vontade de devolver. Mas devolver uma criança no processo de adaptação é uma crueldade que vocês não podem cometer. Depois da adoção definida, devolução é crime, hein, gente? É a mesma coisa que abandonar filho biológico, pô. No processo de adaptação, em que ela, em tese, é admissível, gente, ninguém está dizendo que eu passei de Alice no País das Maravilhas. Vai ter problema. Problema que você tem capacidade de enfrentar. O teu amor, amar alguém é decidir resolver problemas. Agora, devolver é algo, se você não tem certeza do processo adotivo, se você acha que é bom porque você quer fazer uma caridade, não venha para esse campo. Vá fazer a caridade em outro campo, pode ser no campo da infância e juventude, vá ser voluntário, é bem-vindo, vai ser legal, mas nós estamos falando sobre ser pai, sobre ser mãe. E ser pai e ser mãe é padecer no paraíso um monte de vezes. E é bom. E também é gozar no paraíso. Tem um monte de maçã gostosa que lá a gente pode comer. Então, assim, eu acho que a minha mensagem em falar de processo de adoção, e fale que eu tentei falar sem juridiquês sobre essas três etapas ou 3 vertentes do processo de adoção, é dizer para vocês que a adoção é uma atitude. A gente adota todo dia quando a gente acorda. A gente adota, a gente renova os nossos pactos. Porque nós somos outras pessoas. Nós não temos... E outra coisa, quando a gente acorda, a gente não tem mais compromisso com o que eu fiz de errado antes. Eu não tenho mais compromisso com os meus preconceitos. É uma vida nova dentro da vida. Eu não preciso ter coerência com o que é chato, com o que é errado. Então eu posso acordar novo para o amor. O que eu não posso é perder meus laços de amor, minha esperança, minha fé naquela adoção, porque eventualmente a criança está me levando à loucura. Tem ajuda em grupo de apoio à adoção. Vale pedir ajuda. Lá no colégio da infância dos meus filhos, a máxima, eu botei lá por causa disso, porque a criança está com dificuldade de fazer o dever, vale pedir ajuda. Essa é a regra número 1 do colégio. Né? Na vida também, vale pedir ajuda. Então, portanto, eu faço votos que vocês tenham gostado dessas palavras que eu trouxe. Meu tempo está acabando. E eu queria dizer que a adoção deve ser legal, segura e para sempre. Legal no sentido da gente cumprir a regra do jogo, não dar pernada nos outros. Não fazer coisa errada, porque o que começa errado vai explodir numa hora. A adoção é verdade adotiva, é vestir a camisa da adoção e sempre falar de adoção. Filho adotivo tem 2 aniversários, o dia que nasceu, o dia que chegou, o dia que mudou a nossa vida. A adoção precisa ser comemorada em casa, porque aquelas pessoas que não falam de adoção vão criando o grilo. Criança não é burra. O que não é tão legal que eu não possa falar na escola para o meu amigo? Sou filho adotivo. Isso precisa ser falado. Não é? Pois, gente, nós temos um problema para dizer ele é filho adotivo. Se ele tirar 4 em matemática é porque ele é filho adotivo. Não, porque matemática é chato, cacete. Então, assim, é uma opção de vida que vai exigir um compromisso que é refeito todos os dias quando a gente acorda. Quando eu acordo, eu adoto de novo os 5. E eu preciso manter isso diante de todas as tentações de cair de porrada neles. De vez em quando dá. E a gente sabe que não pode bater. Né? Mas eu vou errar não por omissão, eu vou errar com a minha participação de pai. Eles vão saber papai era exagerado nisso ou aquilo, mas papai foi honesto o tempo inteiro. Papai foi honesto, o amor de papai foi honesto o tempo inteiro. E eu acho que isso que vale. A adoção é essa honestidade afetiva, essa vontade de se fazer amar. E eu acho que todo mundo aqui vai contribuir muito para o processo de adoção, adotando e sendo feliz. Se fazendo feliz a qualquer preço, por cima de qualquer tipo de desafio. E voltando para os grupos de apoio à adoção para ajudar
a gente nessa caminhada. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Saulo, devolvo a palavra, estou à disposição aí. Sávio, sempre brilhante, bom humor. Muito obrigado, querido. Eu não vou falar muito não, porque eu quero ouvir as pessoas, porque esse tema, gente, é um dos temas mais importantes que a gente tem, que é o processo. Garanto que vocês estão aqui cheios de dúvidas, cheios de questões. Eu só peço a Dani, tadinha, olha só, chamando a atenção. Dani, você não ouviu o podcast ainda. Então, talvez você esteja bem crua, mas eu te atendo depois no particular. Mas a galera que já está aqui em algumas reuniões e tal, essa é a hora, gente. É agora que você vai tirar suas dúvidas sobre o processo. Se tem vergonha de abrir o áudio, pode escrever no chat e eu trago as questões aqui para o Sávio. Nós temos meia hora para essa interação ainda. Eu queria só enfatizar, antes da gente começar a ler as perguntas aqui no chat, se quiser já pode ir escrevendo, tá? Enfatizar o seguinte, o Sávio falou uma coisa que é importantíssima. Nós somos multiplicadores das boas novas da adoção. Essa adoção que nós pretendemos, segura, legal, ela depende também muito de nós. Porque assim como cada um de nós chegou aqui leigo, sem entender nada desse universo, e está tendo a vida transformada por essas informações que a gente vai absorvendo, a nossa família extensa só vai entender sobre adoção se nós fizermos essa ponte. Tá? Então, não adianta nada reclamar que a sua tia não lida bem com esse assunto, que você não sabe se fala com a sua irmã sobre isso, se você não estiver preparado. E se você não entender que você precisa ser multiplicador. Né? Então, eu convido a família de vocês a fazer parte aqui do Cores. Se vocês estão nessa caminhada da adoção conosco no Cores, por favor, enviem esse link da próxima reunião para sua família e convidem a família a estar conosco. Eu estou muito feliz que tem um vídeo aqui que tem 3 pessoas participando, eu estou entendendo que é a mãe que também está participando. Né? Então, coloquem aqui para ouvir essas informações também aqueles que vão participar da vida dos seus filhos. Tragam essas pessoas para cá. Tá? Vamos lá. Gostaria de perguntar... Ah, não, tem uma pergunta antes. Na escola, minha irmã de 5 anos, quando é perguntada por que ela é tão diferente da minha mãe, ela diz que não nasceu da barriga dela, mas nasceu do coração. E a gestação emocional é mais importante. A gestação afetiva é importante, com certeza. Mais do que emocional, né? A afetiva. Mas a Silvânia Morani, que não está aqui, ela fala muito bem dessa questão da família do coração. E ela é psicóloga, né? E ela traz uma reflexão importante que eu proponho a vocês. Nossos filhos nascem do coração? Não, nossos filhos nascem de uma barriga, de uma genitora que não pôde, por algum motivo, levar à frente o projeto dela de maternidade. Ou porque ela mesma não quis, fruto de um estupro, ou porque ela não tinha condições de cuidar daquela criança, mas é uma alienação no sentido da informação correta dizer que os nossos filhos nasceram do coração. Pode ser cuticute, pode ser bonitinho no universo do senso comum, mas nossos filhos não nasceram do coração, eles nascem no nosso coração no aspecto sentimental, mas eles nascem de uma barriga, e é importante que a gente fale sobre isso. Meu filho outro dia perguntou para mim assim, papai, de onde eu vim? Ele tem 4 anos de idade. Eu peguei um livrinho que conta a história de 2 pinguins, e o pinguim, de 2 pinguins que resolvem ter um filho. E aí esses 2 pinguins encontram um ovo abandonado no meio da geleira e eles adotam esse ovo. E aí comecei a contar a história para ele e ele me perguntou onde é esse ovo, onde está esse ovo, quem era esse ovo? Eu falei, você estava aqui dentro. Aqui dentro da onde? Aí me deu um estalo, eu falei, do abrigo. Ponto. Ele guardou essa informação. Agora, quando perguntam para ele de onde ele veio, ele diz, do abrigo. Com o passar do tempo, a gente vai contextualizando como ele foi parar no abrigo. Entenderam? Mas o importante é não alienar a informação, porque não nasceu do coração. Mas eu entendo que é cuticute, é bonitinho. Silvânia Morano fala melhor do que eu. Gostaria de perguntar como está a tramitação dos processos durante a pandemia. Quer falar, Sávio?
Como está a tramitação dos processos durante a pandemia? Aos trancos e barrancos, mas está indo. Eu estou recebendo processo para caramba, então o nego está julgando lá embaixo. Né? Eu tô recebendo processo de instituição de 2019, 2020, então não tá tão caótico quanto podia estar. Eu, assim, no estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, assim, o meu universo é do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que está andando. As pessoas estão trabalhando remotamente, mas estão trabalhando. Hoje tem a facilidade dos processos, grande parte dos processos serem eletrônicos, ainda há processo de papel, ainda nesse século, é uma vergonha. No Tribunal de Justiça só há processo eletrônico, não vejo papel há 6 anos. Então, assim, eu acho, agora, as habilitações, eu não sei como é que estão, porque eu não acompanho o atuar das varas lá. Não sei se... Acredito que tenha havido algum tipo de percalço por força da necessidade de não fazer as visitas, né? Então, efetivamente, não sei como está a velocidade das habilitações. Tem que perguntar para alguém que esteja lidando diretamente com isso. Agora, os processos judiciais estão andando. A gente teve a visita, ao longo do semestre passado, de 2 pessoas da primeira vara de infância. Todos nós aqui, gente, estamos vinculados a... Quer dizer, todos nós não, pode ser que tenha alguém da terceira vara. Eu ia dizer que todos estamos vinculados à primeira vara, mas não sei. Mas se você vai fazer o processo de habilitação com o Cores, necessariamente você está residindo em um dos bairros que o Cores atende, então é a primeira vara que você está vinculado. A primeira vara de infância é aquela no centro da cidade, que cobre todo o território de Zona Norte, Tijuca, Zona Sul, Barra, Recreio e Vargas. Nós tivemos no semestre passado a visita de 2 técnicas da primeira vara. E ambas falaram o seguinte sobre habilitação nesse período de pandemia. As habilitações não são prioridade no período de pandemia. A prioridade no período da pandemia é a colocação de crianças abrigadas em famílias. Eles estão preocupados, nesse momento, em esvaziar os abrigos. Os técnicos que não estão conseguindo trabalhar da forma como trabalhavam, entre atender um pedido de socorro de violência doméstica e se deslocar para ir recolher uma criança que foi agredida dentro de uma casa, porque está trancada em isolamento social com seu agressor, e procedimentar uma visita técnica na casa de alguém para habilitar uma pessoa, é óbvio que eles deslocam para essa visita para atender a criança que está sofrendo violência. Tá? E tudo isso acontece porque o número de técnicos foi reduzido, muitos contratados não tiveram contratos renovados no período de pandemia, então são poucos para dar conta de muitos assuntos. Então, é uma notícia que não é boa para você que está começando a caminhada, mas é boa no sentido de que eles estão desafogando, né, os abrigos e dando chance a essas crianças que ainda estão institucionalizadas. Tá? Mas a habilitação não é uma prioridade nesse momento na primeira vara. Tá? Até por isso também se discute um aumento das reuniões obrigatórias. Em 2020, saiu uma nova lei que determina prazos para os 3 processos. Como isso está funcionando de fato? Não conheço essa lei que saiu em 2020. Também achei Mas, de qualquer forma, é o seguinte, saiu uma lei lá, há uns anos atrás, que modificou o ECA. Toda vez que sai uma lei, ela sai e ela modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você quiser acompanhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, basta entrar no site do Planalto, da Presidência da República, no link de legislação, ou você põe ECA e no Google, que ele vai direto para lá. Já aparece ali no primeiro e segunda referência o site do Planalto, que é muito atualizado, mas muito atualizado. E ali você acompanha o estado atual do ECA. Várias leis vão inserindo no ECA novas regras. O prazo de destituição do poder familiar foi, acho que, reduzido para 120 dias. Mas é muito difícil cumprir esse prazo com todas as possibilidades de defesa. Né? E nós temos uma defensoria pública, que eu respeito muito, fui defensor público, mas que recorre de todas as sentenças de destituição do poder familiar, porque acha que é um direito da parte ser defendida. Mesmo quando a parte, se você ganhar um recurso daquele, você não tem que fazer com a criança, que não dá para devolver para a mãe, daquela mãe. Mas mesmo assim há um recurso e isso prolonga esse processo. Então, portanto, como eu disse,
o papel aceita tudo. A criança só pode ficar 180 dias institucionalizadas, salvo se não tiver outro jeito. Então, portanto, a regra é que não tem outro jeito. Agora, eu acho que há, hoje, uma consciência maior de necessidade de celeridade. Para você ter uma ideia, o nosso recurso, quando chega um recurso de destituição do poder familiar, ele tem que ser resolvido pelo tribunal em 60 dias. Então, quando a gente vê que esse prazo está perigando, nós temos um controle de todos os recursos para mandar uma petição ao relator pedindo para incluir em pauta. Ou seja, nós controlamos o prazo. E se tiver esse controle, a gente consegue cumprir da melhor forma possível esses prazos. Tem algumas perguntas sobre casamento. Então, gente, as pessoas que convivem, de fato, precisam formalizar essa união. Não precisa ser com casamento, pode ser com uma união estável. Tem um caso aqui que o casal está esperando o divórcio, a solução do... Como é que é? Botou aqui? Deixa eu achar, me perdi. Fabiana e eu não somos casados. Estou finalizando o processo de divórcio do meu ex-marido, só posso dar entrada na habilitação após casar oficialmente. Não, você pode entrar na habilitação. Mas você vai ter que resolver isso ao longo, informar o juízo que você está no processo de divórcio do seu ex-marido. Eu recomendo que você faça logo um contrato de união estável, tá? Porque agora a dúvida que existia entre poder ter união estável enquanto você está se separando já está superada. Então, faz uma união estável com seu atual companheiro e dá andamento à dissolução do casamento anterior. Isso já respondeu uma outra questão aqui embaixo também, que perguntava, preciso estar casada, união estável? Precisa ter pelo menos união estável. Agora, o custo que você vai ter para fazer a união estável é quase de um casamento. Então, reflita bem, né? Sobre o que vocês querem. Isso vale uma outra palestra sobre união estável ou casamento, não cabe. Uma boa. Quando a gente se habilita, é apenas para o estado que residimos? Não. Você se habilita, essa habilitação tem validade nacional e você, ao se inscrever no Sistema Nacional de Adoção, ao ser inscrito, você vai optar se você quer adotar apenas no estado em que você reside ou se você aceita adotar outras crianças. É uma opção que a pessoa precisa ter condição de viajar, né? Porque vão te chamar, sei lá, em Fortaleza, você tem que pegar um avião e ir. Mas você pode adotar em outros estados, sim. O Jonathan fez uma pergunta aqui. As crianças dos abrigos vão estacionar a possibilidade de adoção em função da pandemia? Tipo, 1 ano já que elas ficaram sem perspectiva de serem adotadas? Depende, Jonathan. O trabalho... Lembra que eu falei que na prioridade não é a habilitação, a prioridade é olhar para essas crianças que estão institucionalizadas? Agora, se elas vão continuar lá ou não, depende muito do cadastro. Depende de saber quem são as pessoas que estão habilitadas na cidade do Rio de Janeiro para adotá-las. Se essa criança tem 14 anos, tem uma deficiência, uma necessidade especial específica, se essa criança está inserida num grupo de 4 irmãos, é bem provável que não exista ninguém habilitado no Rio de Janeiro para adotar esse perfil. Então, ela vai ficar lá, mas não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com a falta de pessoas habilitadas para acolhê-las. Quer falar algo sobre isso, sabe? Não, eu acho que você atendeu completamente. O que acontece é o seguinte, as crianças não estão no abrigo porque está em pandemia e não tem habilitação, porque já tem milhares de pessoas habilitadas. Então, a pandemia vai atrasar um pouco a habilitação, mas isso não causa muito prejuízo, porque já há muita gente habilitada, o suficiente para essas crianças. É claro que a habilitação deve ser acelerada, porque, eventualmente, você adota uma criança num perfil diferente do que esses outros habilitados que estão na sua frente estão esperando. Então, faço votos que volte logo, que seja dada a atenção à habilitação. Mas, de qualquer forma, o processo não está todo paralisado. O processo está andando. O processo de destituição do poder está andando, estão sendo feitas audiências, faz audiência por videoconferência. Então, assim, o processo... Ele não parou completamente.
Outra coisa, antes de participarmos do Cores, estivemos num abrigo querendo participar como voluntário. A pessoa que nos atendeu disse que se tivéssemos intenção de adotar, que deveríamos ser voluntários, que não deveríamos ser voluntários para não criarmos expectativas nas crianças. Comenta sobre isso, sabe? Eu acho que o nego desconfia muito das pessoas no Brasil, sabe, Saulo? Acho que todo mundo é retardado, que vai chegar lá e falar assim, gente, eu vim adotar todo mundo, venham para cá crianças. Né? É claro que eu acho que um voluntário de abrigo que tem vontade de adotar precisa ser muito bem, digamos, preparado para isso. Para que ele também... Porque, gente, a gente acha que a gente tem domínio sobre as coisas. Eu fui família acolhedora 2 vezes. Eu já tinha 4 filhos. Peguei nessas 2 vezes, 2 bebezinhos que foram abandonados no meio da rua. Não tenho o que fazer. O Quintal da Casa de Ana, que é o grupo que eu fundei em Niterói. Se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho, ver palestra minha, ter acesso a livro, entra no site do quintaldeana.org, o quintaldeana.com.br, põe Quintal de Ana aí no Google que aparece. E lá tem muita coisa legal. Mas o Quintal tinha as famílias que se pretendiam ser famílias acolhedoras cadastradas. Não era um projeto de família acolhedora pago pelo governo, não. Pessoas voluntárias, que estavam a fim de ser famílias acolhedoras. E eu fui 2 vezes. E 2 meses depois vieram lá os futuros pais dessas crianças e pegar as crianças que já tinham se decidido que iam para aquelas famílias. Entregar a criança, Saulo, é um negócio dilacerante. Isso para uma pessoa preparada, para uma pessoa que sabia que estava ali como uma passagem, né? Para uma família que lida com isso, há 20 anos. Mesmo assim, você troca a fralda de noite, você dá remédio, você leva no pediatra, você faz, depois de tudo, você entrega ela com 2 meses. Então, assim, quando a família de acolhimento, ela não pode querer adotar, ela não pode adotar. Esse sistema não pode ser quebrado, a não ser que ela faça 2 anos com a criança, porque depois vira irreversível. Por isso, a justiça tem que decidir bem rápido, para a criança não ficar vinculada. Mas nós, adultos, nós nos vinculamos em 2 dias. Então, assim, a gente acha que não vai passar por um processo de apaixonamento no abrigo, acha que sendo voluntário vai conseguir dar conta, mas às vezes a coisa desanda, nós somos humanos. E às vezes você se interessa por uma criança que não está disponível para adoção. Vai criar problema, vai pedir. Por causa desse embaraço, é que as pessoas evitam que os pretendentes sejam voluntários. Mas a pessoa pode mentir, né? E aí começa uma mentira horrorosa. Então, assim, eu acho que você não pode ter uma proibição peremptória, dizendo é proibido em qualquer caso, mas acho que esses cuidados têm que ser necessários, porque nós somos humanos e nós nos vinculamos com muita facilidade. As visitas aos abrigos, gente, elas aconteciam regularmente antes do período de pandemia. Existem alguns grupos na capital do Rio que organizam visitas com pretendentes à adoção para conhecer abrigos. Agora, se o seu perfil é adotar bebê, não adianta, porque não existe visita para abrigo de bebês, né? A visita ao abrigo ela se dá para crianças acima de 7, 8 anos de idade ou abrigos de crianças com necessidades especiais específicas. Se esse é o seu perfil, aí você começa a pensar assim, em visitar abrigo. Mas durante a pandemia não estamos fazendo visitas, tá? Alguns abrigos têm permitido que as pessoas compareçam lá para fazer uma doação, mas não tendo contato com as crianças. Os juízes da infância, pelo menos da capital, não sei lá em Niterói, Sáfico pode falar, não têm permitido visita nesse período de pandemia. Uma outra questão aqui que surgiu, e que o Sávio também falou, sobre essa questão do lar temporário da família acolhedora. Vocês estão acompanhando o caso Volta Aurora? Hashtag Volta Aurora, do interior de Goiás? É bom que vocês pesquisem na internet e absorvam a discussão sobre esse caso, porque isso é uma realidade triste que pode passar pela vida de vocês. E a gente, enquanto caminhantes da adoção, nós, enquanto caminhantes da adoção, precisamos estar atentos e nos posicionar no sentido de que isso não pode acontecer. O que aconteceu em Goiás foi justamente uma família acolhedora que burlou o sistema,
né, da adoção, e conseguiu reaver a guarda de uma criança. Primeiro que não quis entregar, teve que entregar com mandado de justiça. Depois que correu atrás dos adotantes, eles tiveram que entrar com pedido de cautela para que esse casal não se aproximasse deles. E mesmo assim eles conseguiram, com um recurso, uma liminar que devolveu a criança para eles. E agora está aquela briga judicial da Aurora, que foi parar de volta com a família acolhedora. Sabe, acabou de falar, a família acolhedora não adota. Então, a pergunta, Sávio, o processo de habilitação possibilita também acolher essas crianças que precisam de um lar temporário nessas situações de risco? Não. O processo de habilitação é para você ter um filho. É um pré-natal gigante. É um pré-natal da adoção. É para você ter filho. Se você quiser ser família acolhedora, é um outro sistema. Preferencialmente, você não pode estar adotando porque você vai receber um bebê que não está para a sua adoção e que tem pessoas esperando por ele. Não necessariamente esse bebê vai para adoção, pode ficar com a família extensa, pode voltar para a família biológica. Tem uma série de soluções que o caso concreto pode recomendar que a gente não controla. O processo de habilitação para você ser pai, ser mãe, pegar uma criança para sempre, ninguém tirar de você. O Saulo, eu não falo sobre caso concreto porque é muito pouco ético eu falar de casos em que outras pessoas que têm a mesma profissão que eu estão atuando. Então, assim, eu não falo sobre caso concreto. Então, eu vou falar genericamente. Já aconteceu em São Gonçalo uma vez, de uma família acolhedora se apaixonar pela criança e pedir adoção enquanto estava com ela. Não estavam concorrendo fisicamente com ninguém. O caso Aurora é diferente, que já tinha lá os adotantes indicados. E mesmo assim foi um Deus que nos acuda. Né? Houve um grande risco de eles perderem, porque a família acolhedora não é para ficar com a criança. Dói devolver? Dói. Mas, como dizia meu avô, ninguém é obrigado a se obrigar. Ninguém precisa, o cara, para ser família acolhedora, ele precisa estar completamente consciente que não é pai definitivo daquela criança. Preferencialmente, essa pessoa já tem filho, já realizou sua paternidade, está satisfeito com a vida, e aí ele acolhe aquela. Ele quer fazer isso, ele é uma família provisória. É difícil, humanamente, ser provisório. Ninguém tem namorado provisório. Bom, vai vir um cara muito mais bonito que você, mas enquanto não vem, é tu mesmo. Então, assim, se você sabe disso, você se sente usado. Né? Então, assim, é difícil ser provisório. Então, a família de acolhimento ela precisa estar imbuída desse fim. Já aconteceu também no Piauí, quando começou a família acolhedora, as primeiras 30 famílias, todas eram pretendentes à adoção habilitados. Todos eles adotaram suas próprias crianças daquele família. Ninguém foi acolhedor provisoriamente. E aí criou-se um escândalo e parou o projeto de família acolhedora porque houve um erro na formatação do projeto. Não eram para ser pessoas que queriam ser pais. Eram pessoas que sabiam que a criança precisava de um acolhimento provisório. É melhor do que colocar na instituição, ficar comigo, com a Bárbara. Ficar aqui na casa com as crianças, vamos ficar. É nosso filho, é filho provisório. Quando eu entregar, eu entrego para o outro pai. É bonito passar esse bastão, é uma coisa emocionante. Né? É algo que nos atinge, nos afeta, mas faz parte desse crescimento. Afeta mais no primeiro do que no segundo. Eu acredito que quem várias vezes acabe normalizando essa entrega, né? Mas por isso que quando você está se habilitando, você vai ser pai e vai ser mãe. Ponto final. A família acolhedora é outro tipo de pessoa e você pode ser, depois da sua adoção, realizou, concretizou, tal, quero ser família acolhedora, vem para o mundo que é legal pra caramba, é humanamente bacana. Uma das famílias que deram sequência à vida das crianças que ficaram comigo foram duas. Uma não tem contato nenhum. Eu vou dar o nome original da criança, eles mudaram de nome. É Olavo, que foi achado na roupa, deram o nome de um cara que era mau na novela, que chamava Olavo, porque as pessoas gostam dos personagens mau, né? O Olavo. E a outra era a Antônia, então, recebeu o nome de Antônia, agora eles têm outros nomes. Né? Eles foram para a família adotiva que deu o seu próprio nome a eles, eram muito pequenininhos. Mas essa Antônia eu ainda tenho contato com o pai dela, recebo foto dela na escola, é muito legal.
não mora aqui, eu não consigo visitar, está em outro lugar, mas é uma pessoa que eu vejo, acompanho de vez em quando a vida dela e fico muito feliz por isso. Tem uma pergunta aqui que é sobre busca ativa. Gente, se a gente for falar sobre busca ativa, isso aqui é outra noite falando. Mas já adianto que busca ativa é para crianças acima de 8 anos, negras, grupos de irmãos, com necessidades específicas, ou seja, completamente diferente do perfil dito de interesse da maioria dos brasileiros. Tá? Mas a gente vai ter uma temática aqui para tratar especificamente sobre busca ativa. Todo ano a gente traz essa temática, porque ela é muito importante. Mas peço licença para não tratar dela agora, porque realmente não dá. Como é que está, Sávio, a pergunta aqui? A adoção de crianças especiais nesse período de pandemia. Igual todas as crianças com a mesma dificuldade, com a dificuldade acrescida de serem especiais. Ou seja, a criança especial só vai ser adotada se alguém quiser adotar a criança especial. A dificuldade não é por pandemia. A dificuldade é que nenhum dos habilitados atuais quer adotar criança especial. Né? Aqueles que aceitam adotar criança especial, eles não furam fila, eles não têm fila. Né? Eles não têm fila. Então, se tem uma... Agora, é claro que dentro das preferências, dentro do qual a deficiência que a criança tenha, qual o problema que a criança tenha, qual a doença que ela tenha, você pode ter pessoas que estão esperando que admitem algum grau de deficiência, algum tipo de deficiência que ela sabe lidar. Tem pessoas que podem ficar com a criança com Down porque têm expertise, querem e se sentem habilitadas. E podem, eventualmente, esperar uma criança de tenra idade com Down. E podem estar na fila. Né? Mas a pandemia não afetou esse tipo de adoção. O que afeta esse tipo de adoção é a preferência que nós temos para adotar crianças que não tenham as deficiências. Se a pessoa tem amor suficiente para abrir seu leque e acolher uma criança com deficiência, ela praticamente não tem fila nenhuma. Né? E na busca ativa se trata desse tipo de criança. Tem uma criança que tem tal tipo de patologia, tal tipo de doença, e a clareza tem que ser absoluta para que a pessoa saiba se ela dá conta ou não dá conta daquela criança. E se algum de vocês aqui tem esse perfil, está em processo de habilitação e considera adotar uma criança com necessidades especiais específicas, uma criança acima de 8 anos de idade ou grupo de irmãos, pode chamar a gente no particular, porque isso interessa a gente ter esse conhecimento. A habilitação de vocês vai se dar como todas as outras habilitações. A diferença é que a gente vai adiantar essa informação para a vara de infância, porque, como o Sávio disse, para vocês não há fila, né? Então, interessa a vara da infância, principalmente nesse período de pandemia, saber que vocês têm essa disponibilidade para que vocês possam entrar no radar deles, tá? Então, se é o caso de vocês, manifestem-se depois em particular com a gente. Gente, faltam 4 minutinhos, eu vou encerrar aqui as perguntas, vou ler as que estão, tá? É possível ter uma ideia do tempo médio do processo de adoção propriamente dito? Digo, quando a vara chama e você recebe a criança? A pergunta de ouro, sabe? Olha, depende do perfil da criança, depende da vara, depende da disponibilidade da criança. Não tem uma fábrica de criança de até 1 ano de idade que te dá tantas crianças por mês. Isso depende das ocorrências. Né? Tem gente que espera 8 anos, dependendo do grau de criança, da perfeição que queira. Né? Tem gente que espera 4. Então, assim, a gente não tem ideia. O fato é que, nesse processo, em vez de ficar com ansiedade, claro que há ansiedade, né? Não é impossível ficar sem ansiedade, mas usar a ansiedade como combustível para conhecer o processo de adoção, para ler os livros, para participar da busca ativa. Depois que vocês forem habilitados, tem um projeto no Ministério Público que eu quero ver se eu consigo acelerar, chamado Quero uma Família. É um programa, Saulo, em que todos os habilitados podem ver as crianças que são colocadas em busca ativa ali. O juiz indica as crianças que estão em busca ativa, você vê vídeo da criança, você vê desenho da criança, desde que seja habilitado. Você só não faz contrato direto com a criança. Se você se interessa para a criança que está lá, você manda um e-mail, a vara recebe esse e-mail e faz o tratamento do contato com você. Mas já é uma forma de ver a criança que está disponível. Muitos outros estados também estão fazendo projetos de adoção
Adote um Campeão, começou lá com o Esporte de Recife, do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, glorioso Esporte de Recife. Eles começaram a entrar em campo com as crianças que estão disponíveis para adoção, cara. Tem gente que é contra. A minha amiga Mônica Labuto acha que isso é um horror, que expõe a criança, que ela anda rápido, que ela consegue fazer sem exposição. Eu respeito a opinião dela, mas eu adoro a ideia de que as pessoas possam ver as crianças. Ruim é a criança ficar invisível. A Ana Laura agora escreveu um livro, Saulo, que ela está lançando, que é um desenhozinho que conta a história dela, de princesa e tal. E está lá à disposição no site do Quintal da Casa de Ana para vocês verem, que é a forma de contar. Então, assim, nós temos que ter visibilidade para o assunto adoção e visibilidade para as crianças. Eu escrevi um livro chamado Nino e a Casa das Crianças Invisíveis, e que o Nino é uma criança pintora que quer pintar uma casa para que as donas dessas casas, que são as crianças de um abrigo, sejam vistas. Se elas não forem vistas, elas não são amadas, não é encontro de amor, não é nada disso. Então, enfim, acho que quem está no processo precisa aproveitar o tempo para se informar sobre busca ativa, para se informar. Botaram aqui no link no início palestra do Luiz Schettini, ver a palestra do Luiz Schettini e ir participando desse processo, que vai acontecendo algo mágico no coração da gente e que desencadeia outros processos muito, muito legais que a gente nem imaginou. Aproveita esse tempo, gente, para ir acompanhando as redes sociais do Core, se vinculando a outras redes. Procura o Quintal de Ana, também no Instagram, no Facebook, acompanhe as publicações nessas redes sociais, as lives que estão sendo oferecidas, os vídeos, as rodas de conversa. É o momento de vocês absorverem, né? Aproveita esse período de gestação adotiva da melhor forma possível. A Adriana, sabe, ela só falou o seguinte, que ela não se referia ao tempo da espera da criança, não. Ela se referia ao processo de adoção propriamente dito. Eu vou dar um exemplo para você, Adriana. Quando o Teodoro chegou para mim, 1 mês depois exatamente, chegou o Dom, que é filho de um antigo coordenador aqui do Cores, que é o Daniel. O processo do Dom, que chegou 1 mês depois do Teodoro, se resolveu em 7 meses, e o processo do Teodoro, que é o meu filho, levou 4 anos. Não tem como a gente dizer para vocês que vai levar 1 mês ou 6 anos, depende do processo, depende do entroncamento que tiver ali da instituição poder familiar, depende de vários fatores. Você quer falar sobre isso, sabe? Se tem uma mãe presente que está recorrendo, se tem uma avó que quer ficar com a criança e começa a fazer um monte de recurso, entendeu? Aí a Defensoria Pública resolve ir até o Superior Tribunal de Justiça. A minha primeira adoção levou 4 meses, a minha segunda adoção levou 4 anos. 3 anos, eu já era promotor de justiça, eu não pedi favor nenhum para ninguém, fiz habilitação, ninguém me dá favor, nós estamos na República, né? Coisa do povo. Então, fiz habilitação, etc. Pô, cismaram que eu tinha furado a fila, peguei uma criança em busca ativa, que era necessário que ela não ficasse na cidade dela, por uma série de fatores que não vale aqui comentar. E começou um processo e tal, e vai para lá, e vai para cá, e vai para aqui, e vai para ali, e durou 3 anos e meio, quase 4 anos, quando, na verdade, a criança já estava comigo desde o início do processo, e você fica com aquele processo rolando com medo do que pode acontecer. Então, é um sistema que gera aflições, né? Então, portanto, pode levar um tempo delargado, ou pode ser uma pessoa que tem entregue em adoção e que o processo seja imediato. A pessoa entrega na vara a criança em adoção, você está na fila, está no teu perfil, te chama e pronto, acabou o processo. Então, há processos, né? O tempo de espera vai depender do perfil da criança, e o tempo da destituição do poder familiar depende da complicação que exista no próprio processo, no caso concreto, na família da criança, na história da criança. Então, isso é imprevisível. Não dá para a gente ter uma ideia geral. O que tem no momento em que a gente é chamado pela vara, mesmo que seja chamado por uma criança que ainda não está destituída, que vai ser entregue no início do processo de destituição para a gente tem uma certa segurança jurídica, porque isso acontece quando eles vislumbram que, efetivamente, o pai não existe,
registral, só existiu biologicamente. A mãe já perdeu não sei quantos filhos e está numa situação que dificilmente se recuperaria. Então, para não perder tempo, os juízes têm tido a coragem de colocar essa criança liminarmente já na família que está cadastrada esperando a adoção. Não há fora de fila aí também. E aí essa criança já fica com a família. Nós temos uma lei no Estado do Rio que garante que ela já possa usar o nome afetivo da família, para que ela não tenha um nome em casa e outro nome na escola. Né? Então, a gente vai se defendendo, vai tendo... Agora, segurança jurídica absoluta ninguém tem, de nada. Gente, já são 8 horas. A gente poderia também ficar aqui discutindo sobre o processo e tenho certeza que a gente não esgotou as dúvidas de vocês, porque quando vocês chegarem em casa, começarem a conversar, outras vão surgir. Me coloco à disposição e o Luiz Fernando tem certeza também. A gente pode conversar no grupo de WhatsApp, é para isso que serve o grupo de WhatsApp. Por isso que a gente pede para ficar no WhatsApp só as pessoas que estão em formação no Cores, porque a gente usa o WhatsApp para alinhar o fino dessa formação de vocês na habilitação e acompanhar também vocês depois, quando a família já estiver formada, tá? Então, fiquem ligados no que a gente publica nas redes sociais, porque vem em acréscimo ao que a gente discutiu aqui. Sávio, querido, muito obrigado pela sua participação. Um beijo na Bárbara. Valeu, obrigado demais. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Me persigam nas redes sociais, Sávio Bittencourt, Facebook, Sávio Bittencourt Escritor, é uma fanpage que eu ponho lá a bobagem que eu escrevo. Instagram e LinkedIn, quem quiser falar de emprego, então, fala comigo. Estou à disposição. Obrigado, querido.